Eu estava firme, eu frequentava a Igreja Mundial do Poder de Deus, tinha acabado de sair da Igreja Universal, estava firme mesmo na palavra de Deus. E eu tinha, no tempo todo da minha vida, eu trabalhei na prefeitura de São Paulo, fazendo trabalho social, inclusive num funk, o MCDD canta, na época quando ele jogava bola com a gente, ele aparece em uma filmagem do qual estava tomando aula lá e aparece. O que aconteceu? Lá existe um campeonato em São Paulo muito conhecido, que é a Copa Kaiser de futebol. E eu vi aquela juventude, um monte de moleque novo, 14, 15 anos, 16, 17, com tudo do potencial para se tornar um jogador de futebol. Muitos deles já tinham passado nas gerações que nós montamos de equipes, né? A gente monta a idade, por exemplo, ensinou dentinho, dente, leite, dentão. Quando o menino explorava a idade de dentão, ele não ficava ansioso, não tinha mais nada para fazer. O governo não criava campeonatos e restava ele para a várzea. Aí ele ia jogar bola na várzea. Na várzea, muitos deles, por ser periféricos, dependem da família, às vezes não tem condição de vida, às vezes eles vêem o luxo dos outros, muito fácil decidem entrar no crime. Aí eu peguei e falei, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa para tentar mudar. Eu parava de sair na rua, falava para eles, tentava às vezes encaminhá-los para alguma coisa, falava de Deus, mas não tentava nada. Tentava pelo ouvido, eles eram muito educados, ouviam o que eu falava, mas mesmo assim, professor, a gente vai, não aparecia. Quantas vezes eu marquei e reuni os grupos, às vezes eu passava nas casas, chamava, pegava os meninos, uns iam, quando sua própria vontade, mas eu sentia que eles estavam indo não porque eles queriam estar, iam pela consideração e porque eu estava persistindo. Aí um certo dia eu falei, eu vou fazer alguma coisa a mais. Tinha um time de futebol lá, na minha área, que ele tinha bastante desses meninos que estavam lá, muitos já estavam se perdendo, porque o time ele era ligado praticamente ao tráfico. Os jogadores que faziam parte daquele time, a maioria, usavam drogas. Eu via um tempo, chegou uma época, eu recebi uma notícia, um aluno meu tinha falecido de overdose, tinha consumido a noite toda, não aguentou, acabou falecendo. Com 18 anos de idade, acabou morrendo. E vinha aquela coisa no meu coração, falando, não, vai lá. E eu sempre tive um convite desse time, para mim poder ser o treinador deles na Copa Kaiser, porque eu já vinha fazendo um trabalho lá, já tinha acabado de sair de Guarulhos, né? Tinha ficado trabalhando no Anal de Guarulhos, aí eu tive uma parada, que foi uma parada para mim, que foi uma época que eu estava entrando em depressão na minha vida, e às vezes você tinha tudo dentro do futebol, mas às vezes faltava alguma coisa, né? E aí eu peguei e falei assim, conversei com a minha mãe e falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou me infiltrar naquele time ali, vou aceitar o convite deles e vou ser o treinador do time deles. Eles vão pagar, nem tanto pelo dinheiro, mas eu quero evangelizar aquele grupo de pessoas que estavam ali. E cheguei. Fui bem aceito. Quando eu cheguei no primeiro jogo que eu fui fazer parte, eu me espantei, porque não era do meu princípio. Lógico, eu já tinha visto, mas eu não sabia que era daquele jeito. Um cara chegou de repente do nada, tinha um banco, uma mesa redonda assim, vestiário do pessoal colocava o uniforme, aí chegou e foi jogando muito saquinho para os caras. Eu falei, cara, que será que é isso? Aí chegou um jogador, depois ele jogou um negócio assim, pegou um cartão telefônico, naquela época, uma começando, juntou, foi lá e cheirou. O outro, fumando maconha dentro do vestiário. O outro, uma arma na cintura. Naquele momento, eu não sei aonde que eu busquei forças, porque nunca tinha passado por isso. E eu via aquela situação, e eu estava vendo que o que eu pensava que seria fácil seria mais difícil do que eu imaginava. Por quê? Os caras estavam tudo perdidos, todo mundo usando droga, o combustível para os caras entrarem em campo era droga, era cocaína, cheirava, entendeu? E vim. Aí eu lembro que foi a primeira vez que eu falar que os caras ouviram com educação, nessa primeira reunião antes de começar o jogo. Professor, aqui é tudo bandido, você acha que a gente vai conseguir mudar alguma coisa? Nós já estamos tudo fodidos, é tudo crime, eu estava falando do crime. Eu falei, não, mas você não acredita que você pode dar a volta por cima? Ser alguém? Não, nós já estamos no crime, eu acabei de sair da cadeia, você for querer procurar emprego, ninguém vai me arrumar emprego, então eu vou ficar no crime mesmo. Aí tudo bem, esse meu primeiro dia foi frustrado, mas alguma coisa dentro de mim falava para mim assim, persiste, continua. Aí eu fui pro próximo. Fui falar de Deus pro cara, o cara falou a mesma conversa, que era criminoso, entendeu?
que ele estava jogando bola para jogar, que a vida dele já estava tudo perdida, e etc, etc, etc. Um dia nós fomos fazer um jogo, era um campo lá em um jardim chamado Iguatemi. Existia dois times, a Firma Forte e a Esquadrilha da Fumaça. Aí nós fomos fazer esse jogo no campo, né? Do nada, o juiz acho que deu, sei lá, o juiz deu um lance duvidoso. Aí um jogador do meu time foi lá, peitou o cara, aí do nada, ele peitou o cara, o outro foi tirar satisfação, os caras jogavam tudo armado, já puxou a arma, pegou o cara, deu no cara, matou o cara caiu. Aí nisso, a gente estava aqui, barrando em cima, os caras lá de cima começaram a dar tiro para todo lado, entendeu? Aí a gente, eu mesmo, já tinha visto uma situação diferente, falei, meu Deus do céu, onde eu fui me meter? Aí tinha uma Kombi, eu peguei e me escondi dessa Kombi. E aí as pessoas corriam, eu sei que as nossas coisas por dentro do vestiário, cada um entrou no carro, correu, foi embora, final das contas, o cara acabou matando um, aí o outro foi tentar, o campo todo chegando lá, tentar fugir, o portão fechado, depois escalar o lado do tempo, o cara foi, deu um tiro nas costas, o cara caiu, o mesmo cara matou duas pessoas. Entramos dentro do carro, pique para ir correndo para a cidade de Tiradentes, entendeu? Nem sabia o que ia acontecer, ninguém esqueceu carteira, esqueceu documentos, esqueceu um monte de coisa. Aí a gente pegou, vamos embora. Passou um certo tempo, a polícia começou a rondar com a documentação de todo mundo, entendeu? Aí eu que fui dirigente, entendeu? Tinha dado meu nome na súmula, e começou aquela extensão de sair, meu Deus do céu, o que eu faço? Pensei, vou sair fora disso aí, tô fora. Fui com o intuito para evangelizar os caras e estou me metendo numa situação que não era a coisa. Primeiro jogo, aí eu peguei o jogo da Copacabana, que era lá no campo do Carali, eu peguei e falei, eu não fui, simplesmente não fui, não apareci. Aí chegou dois indivíduos que eu também não posso citar, porque um já faleceu. Ó, os caras estão esperando lá, né? Compromisso é compromisso. Não, mas estou bem, não foi dar certo, eu estou preferindo parar por aqui, eu acho que eu fui tentar com o objetivo. É nem saber não, irmão. Você pode entrar no carro aí, você vai com a gente aí, você vai terminar o que você começou. Peguei e fui, os caras tudo drogados, você falava com você aquele bafo de maconha, eu falei, caramba. Peguei e entrei no carro, e fui. Fui lá pro jogo, ganhamos o jogo. Aí conforme foi passando, para não demorar muito, nós fomos ganhando, conseguimos ir mais além do que esperava, o time conseguiu chegar na semifinal. Na semifinal, quando eu chegando próximo da semifinal, eu consegui colocar na cabeça dos caras, fiz uma reunião e comecei a falar um pouco para eles da importância do futebol, a importância da família, a importância de você tentar mudar de vida quando é tempo. Porque muitas pessoas ali iam, além de você pôr na sua cabeça que você acha que não tem mais jeito, mas você tinha um pai, uma mãe que passava horas da noite chorando, sabendo que a qualquer momento ela ia perder o filho dela. Eu fiz uma palestra aqui no vestiário, muito pequena, bem menor que aqui. E aí eu comecei a perceber que aqueles jogadores começavam a ouvir e entender o que eu falava. Eles passaram a ouvir. Aí eu falava, pessoal, a partir de hoje, não é todos aqui que faz parte desse movimento, nós vamos a partir de hoje respeitar o próximo e o campeonato em si. Vocês querem se drogar longe daqui, querem mostrar a arma, nossa. O exemplo que nós tivemos ali, ó, foi crítico, entendeu? Não sei o que vai acontecer, se a gente vai para um jogo, os caras podem pegar a gente aí de surpresa aí, então eu não sei. Aí fomos para o campo. Chegou lá, o jogo rolando normal. Esse time que nós íamos jogar, ele já sabia da fama do nosso time. Aí o cara chegou assim, o nosso, sabe que time desses tipos de gente, os caras são muito encrenqueiros, eu posso falar que os caras falam bem. Aí o cara foi tirar a satisfação, o time dos caras, você olha para os caras tudo humilde. Aí o nosso time achou que podia peitar os caras, aí foi lá, outra confusão. Foi lá peitar o cara. Um tiozinho chamado Barato. Aí ele foi peitar o cara não dava nada, foi em direção do Fusquinha. Estava um Fusquinha parado atrás do gol. Aí de repente o cara vem com uma 12 na rua e 38. Os caras, desse time que eu estava, todo mundo correu de novo. Então, só que da outra vez os caras que correram. Dessa vez nós que corremos. Os caras com a 12 na mão, naquela época não existia PCC. Naquela época, meu amigo, os caras matassem o problema, cada dia amanhecia um morto. O cara com uma 12 na mão e 38. Eu tinha uma lambrada aqui, ó. O cara tava com um cachorro, não lembro, aquele cachorrão grandão. Eu sei que um cara puxou o cachorro pra lá, o cachorro chorando e foi caindo rolando no barranco. O cara foi correr, se roscou na rede. Foi uma cena tão feia. Aí
vinha descendo um motoqueiro. O motoqueiro ia descendo. Esse mesmo cara pegou a 12. Aí levanta, porque ele achava, como o pessoal nosso estava na parte de cima e essa moto estava descendo, ele achou que o cara estava vindo para tirar satisfação com ele. Mandou o cara levantar a camisa, meteu a 12 assim no peito dele assim, e aí? E aí o cara foi e não tinha nada. Desceu. Falei, pronto, vai matar o cara. O cara puxou a arma, depois puxou a coleta e deu um tiro. Aí daqui a pouco o que acontece? O cara entra no fusca e vai embora. Aí desce. Todos os caras, naquela época era aquelas Paraty. Tinha um cara que não tinha nada a ver com a situação, estava com o carro dele parado, o cara desceu com tudo assim, ó. Levou a porta do carro e foi atrás do carro. Passou 2 dias, esse cara que puxou a 12, ele foi encontrado na vila dele com 18 tiros de 12. A mesma 12 que ele levantou, tiro. Eu fiquei traumatizado de novo. Falei, meu Deus do céu, acho que é um aviso para mim, eu acho que é melhor eu parar por aqui, meu. Não adiantava. Os caras passavam uma semana, o time não jogava, na outra semana os caras estavam na minha porta, era bem pertinho do campo. E os caras lá, não, vamos terminar, isso é nós comanda tudo aqui, entendeu? E acabou. E naquela época não tinha essa lei que era hoje. O cara matava, acabou, e ia. Aí tudo bem, foi indo, nós conseguimos chegar nas fases finais. E aí eu consegui, infelizmente, me desligar desse time, né, porque no qual eu vi que tinha acabado o campeonato, e eu peguei e simplesmente falei, vai continuar. Eu falei, não, infelizmente a minha missão termina por aqui. Porque eu fui com o intuito, eu falei isso para os caras, eu fui com o intuito de evangelizar os caras, e eu não consegui evangelizar ninguém. Por quê? Porque eu vi ali dentro, foi só terror, só maldade. Por isso que eu falo para vocês às vezes, que hoje eu me sinto preparado de estar aqui, porque o que eu passei na minha vida antes de estar aqui, eu acho que a maioria de vocês não passariam. E eu me lembro que aí depois passando isso, eu fui trabalhar em Minas Gerais, no Favor de Lavras. Aí nós tínhamos uma Copa lá que era o Campeonato Sul-Mineiro e o Campeonato Mineiro. Eu estava no Campeonato Sul-Mineiro, eu tinha um segundo time, expressinho. Fui pro jogo, tinha um tal de Gilson lá. Esse Gilson tinha sido preso, entendeu? Namorou com a filha da influência, deu tiro nela, o cara tinha uma fama que ele não tinha medo falado, todos os meninos jogadores tinham medo dele. Ele chegava, quando ele contrariava ele, pegava um armário, sacudia o armário, jogava no chão, dava chute, mas nem o pânico nos casos. E o Chimbi? O Chimbi que eu não chegar. Aí o que aconteceu? Eu estava nesse jogo, e aí a gente foi no jogo jogar lá em Alfenas. O time começou a ganhar o jogo de 1-0, né? Só que eu cometi alguns erros antes, que são erros que você não pode cometer. Nós marcamos a concentração antes de era para todo mundo estar lá 2 horas. E tinha um jogador lá chamado Catatá. Ele morava, era titular do time principal, e ele tinha sido expulso, então ele iria jogar para mim, então ele não apareceu. Fiz a reunião que eu fiz aqui, mostrei para os caras como é que ia se portar o time, todo mundo concordou, todo mundo se expôs. Chegou no meio do caminho, o diretor foi, parou o ônibus. Você está parando lá? Vou pegar o Catatá aqui. Pegou o Catatá, colocou no ônibus. Aí, o cara chegou na minha orelha, o diretor, não, que vai ter que jogar, que não sei o que, a gente pode perder. Eu falei, não, mas eu fiz a reunião, já escalei o time, como é que eu vou agora mudar tudo? E até aquele momento eu tinha o Gilson do meu lado, entendeu? Parceria, tipo, o cara concordando, e ele ia ficar no banco nesse jogo. Aí esse Catatá vai, chegou no treinador, que era o treinador do time, era o auxiliar dele, Robson Santos. Aí ele falou assim para mim, pai, você que está em campo, você vê. Eu hoje eu vou ficar aqui de fora, você vai ter que, essa situação que você está passando, você vai passar lá para frente. Então ela está vendo agora, mas você não tem uma experiência. Então faça da melhor maneira e tome a decisão. E o diretor não me ouviu. Pus o cara para jogar. O Catatá para jogar. Primeiro tempo, fizemos 1-0. Chegou no segundo tempo, início do segundo tempo, os caras empataram o jogo. E esse Gilson, vamos de reserva aqui, eu estava aqui, e ele aqui. O diretor sentado, ele falava assim. O cara era criminoso. Já quer para mim jogar nesse time aí, eu vou ter que matar a mulher do diretor, matar esse treinador, matar não sei quem, bando de fila da puta. Mas esses caras estão fodidos comigo, a hora que acabar o jogo vocês vão ver, você que tá o dedo. E assim, eu estava na época com 18 para 19 anos. E eu vi esse cara me falando aqui, eu não sabia. Já tinha passado por um problema, mas como eu já tinha passado por aquele problema lá na cidade de Tiradentes, eu peguei e falei assim, caramba, isso aqui eu vou tirar dele. E o cara falando, o cara forte. Aí ele falando pro diretor, eu estava louco para pegar o diretor. Aí isso nada, eu sabia que era esse ano.
emoção e entrou no jogo. Teve 2 cruzamentos. O segundo cruzamento ele teve que parar e fazer um gol. Tudo bem, acabou o jogo. Acabou o jogo, sabe o que eu fiz? Eu li com o Robson, o pessoal, peguei minhas coisas, eu falei, eu não vou passar mais por isso. Peguei o primeiro ônibus que tinha de manhã, não dormi, fiquei até 4 horas da manhã, que ia sair o ônibus para São Paulo. Peguei o ônibus e fui embora. Aí o que aconteceu? São situações que a gente passa na vida, que às vezes Deus, não vou falar que é Deus que faz isso, mas isso aí é tudo para testar a sua fé. Se você vai continuar, se você vai perseverar, se você vai desistir, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Que às vezes na sua vida você passa por obstáculos às vezes você não tem o que comer, às vezes você ser questionado a sua integridade, às vezes as pessoas elas falam que você não vai vencer, que criticam, falam que você não serve, que você é um cara horrível, que não vai servir. E aí você vai testando. Então cada vez que você tem isso, é um obstáculo que você tem que estar superando, que você tem que tratar todos os dias. E eu comecei a ver isso na minha vida, comecei a ver isso. Falei, cara, você é Deus, eu não vou conseguir vencer no meu sonho, faço as coisas tudo certas, procuro ser legal para todo mundo, procuro ser justo. E cada vez que passava, eu começava a sentir que o meu sonho de estar no meio do futebol estava começando a ficar mais tempo distante. Aonde eu quero chegar dentro disso? Eu quero deixar chegar dentro disso, que às vezes o diabo, ou sei lá, seja, ele vê que você tem força, que você está relutando, que você vai chegar. Quando você está próximo de ser honrado, ele vem e te põe mais um obstáculo na sua vida. Ou é familiar, ou acontece alguma coisa do seu parente, ou alguma coisa que vai fazer você desistir do que você almeja. Né? Aí, eu peguei tudo isso como lição, vim de uma família, que naquela época uma família, minha mãe e meu pai subiram um ano de idade, entendeu? Tudo que eu queria na vida eu tinha que se virar, tinha que correr atrás, porque eu não tive apoio de ninguém. Eu saía de casa para jogar bola, quando eu voltava eu só tinha certeza que eu ia apanhar. Isso eu já sabia. Minha mãe dormia, eu pulava na janela, ia para o campo, quando eu voltava eu ia apanhar. Não era que nem agora, que vocês têm pelos pais que incentivam, alguém que apoia para dar uma chuteira. Naquela época, se você não tinha chuteira, você ia jogar de descalço, ou você comprava um chute ou um compra, você ia jogar. E não tinha essa facilidade dos clubes, tanto a Pereira, tanto o time do interior, para você jogar. Antes de você estar no clube, você sofria, entendeu? Você tinha que pegar aquele mulher com uma Pereira que eu fui fazer no Corinthians, uma fila que cobrava um quarteirão, para você conseguir um papelzinho que você pegava, passar seu nome e você fazer o teste. Era difícil, você tinha que ter um cartucho. E aí então o que aconteceu? Chegou um ponto, eu acabei desistindo de jogar bola, porque eu estava fazendo um jogo, eu sofri um carrinho criminoso no jogador, que acabou naquele mesmo momento, rompendo. Minha veia de safena que estourou em 18 pedaços, a bola desse meu joelho aqui, ela foi para trás, ela foi para trás. Aí saí do campo, morrendo de dor, de repente consegui voltar. O treinador lá teve a capacidade, né, de pegar o carro, eu fui da minha casa, 2 quilômetros andando, do campo de futebol até chegar na minha casa. Meia-noite não me dava de dor, meu joelho ficou dessa grossura. Aí fui fazer o tratamento, que nem hoje. Naquele tratamento tinha que enfiar uma agulha do lado, puxar o sangue, a famosa arda no joelho. Hoje não, hoje o cara tem tratamento, você não precisa fazer isso. E acabei desistindo de futebol. E comecei, isso voltei um pouco atrás do que eu estava. Eu estou falando da parte quando eu jogava bola. Então, o que eu vejo? Vários empecilhos. Só que eu continuei. Em 2000 eu fui fazer um curso de sindicato de treinadores. Eu cheguei lá, até perguntei para o Walter Ares, mas eu sou tão novo, será que eu posso fazer esse curso? Não, pode, você pode fazer porque você já é de maior. E fui fazer esse curso, e a partir daí, eu comecei a ver realmente que era futebol, depois emendando essas histórias que eu tive do mundo do futebol. Pior coisa na vida, às vezes, você trabalhar e não saber se você vai chegar em casa na vida. Então eu passei assim, várias situações dentro dessas duas, que eu vi a morte assim na minha frente, entendeu? E minha mãe falava, desiste, e eu persistindo no meu erro. E aí eu vejo aqui, às vezes eu venho pra cá e vejo, jogador hoje, antigamente você tem um computador, dificilmente você tinha. Uma chuteira, só se o cara tivesse muito dinheiro para comprar uma chuteira. E aí eu vejo esse Brasil de hoje, jogadores que não querem saber de nada, jogadores
que acha que a vida está ganha, cara que fica o tempo todo sonhando. Antigamente, quando você não sonhava, você ia à luta, você corria atrás do seu sonho, entendeu? Não ficava assistindo televisão, porque nem televisão, para ter televisão você tinha que ter dinheiro, porque uma televisão era muito cara. Então, as pessoas naquele tempo, elas valorizavam mais o futebol do que as pessoas de hoje, vocês. Porque hoje o jogador, ele já se acha que é o cara, ele põe a chuteira, ele põe alguma coisa, ele já acha que ele vai ser o cara. Só que tem, atrás de vocês, vem milhares de pessoas com o mesmo sonho e o mesmo objetivo. E nesse tempo que eu mexi no futebol, eu comecei a observar que o futebol hoje só vai chegar realmente aquela pessoa que quer mesmo, entendeu? A pessoa que vai fazer que nem eu, que vai pular obstáculo, que vai ouvir muito não. Você chega na sua casa, a pior coisa que vai acontecer, sempre vai ter alguém na sua família que é contra que faça o que você faz. É o tio, é o irmão, é o pai, é a mãe. Ah, futebol é coisa de vagabundo, vai trabalhar. Sei que você está fazendo isso, eu não falei para isso, você está fazendo um teste, você chega, veja a pessoa te lá te incentivar, te dar força. Ah não, falei para você, isso é coisa de vagabundo. Entendeu? Você podia estar trabalhando, você podia estar fazendo outra coisa, você foi estar aí jogar bola. E aí acaba que você, às vezes, você chega na sua cama, você vai deitar, você começa a ficar triste, você começa a chorar. Muitos acabam entrando em depressão, porque você não consegue ter dentro da sua casa um apoio que você precisava. Já basta a cobrança que você tem do seu treinador, da torcida, das pessoas que são contra você, a dificuldade que você vê o moleque tomando Gatorade. E às vezes você vai lá, passa por uma da catraca, não tem dinheiro para acabar o treino, tomar um sorvete, comer alguma coisa. Muitos saem de casa sem tomar café, treinam sem tomar café, e vão chegar em casa, às vezes, para sequer saber se vão almoçar. Entendeu? Então, quantas vezes mais, eu acho que vocês que estão aqui, passaram por isso, ou se não passaram, aí, entendeu? De você visar o objetivo, e às vezes você vê que aquele sonho está ficando distante, porque você vê nas pessoas um ar de que você não vai vencer, que você é um babaca, que você está perdendo seu tempo, trouxa, entendeu? E também vi jogadores que crescem com a mentalidade não dão certo, mas ainda se sente um jogador de futebol, entendeu? Anda com, às vezes o cara sai do futebol, acaba virando um treinador, um preparador físico, um treinador de goleiro, e o cara vai para o futebol, na segunda parte do futebol, que é a parte da comissão, e ele continua pensando às vezes como jogador, entendeu? Ele se relaciona com os jogadores, ele quer sair junto, quer fazer não sei o quê. Então às vezes ele não caiu a ficha dele, às vezes, que ele não é mais jogador, que a carreira do jogador passou. Infelizmente ele vai ter que encarar alguma coisa. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: quantos de vocês chegaram na casa de vocês, um dia alguém, sei lá, um treino qualquer que você foi mal, uma peneira que você achava que você ia passar, infelizmente você recebeu um não, e você deitou a cabeça no seu travesseiro e você chorou. E o pior de tudo, quando você chora porque você está querendo fazer alguma coisa, você está tentando buscar meio de sobrevivência para a sua família, você quer dar uma condição melhor para a sua família, você quer fazer com que a sua família desfrute do luxo que você não teve. Você quer tentar dar isso para os seus filhos, tentar dar isso para sua mãe. Aí eu falo assim, poxa, aí você vê, às vezes sua mãe sai, que nem lá onde eu moro, para você chegar até o centro, você leva 3 horas de viagem no ônibus, apertado, às vezes o serviço não cansa tanto, mas o ônibus fica em pé, entendeu? E aí eu fico vendo assim, poxa, os meninos estão aqui, quantos de vocês têm a mãe, o pai, às vezes tem a mãe, mas não tem o pai, ou vice-versa? Passa uma dificuldade, chega em casa, você abre a sua geladeira, você não vê nada. E você olha assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar a minha família. Eu preciso fazer alguma coisa. E sua mãe sempre fazendo assim, não filho, vai lá. Eu vou fazer tudo. Às vezes ela faz o impossível. Viu o menino me contar aqui que a mãe dele teve que vender um barraco, o menino estava aqui. O barraco que ela tinha para uma comunidade bem humilde aqui em São Paulo, vendeu um barraco para poder realizar o sonho dele de ir em Portugal. Entendeu? Vendeu. Entendeu? O único bem que ela tinha, ela pegou e vendeu, para poder dar o melhor ao filho. E às vezes, será que quando você passou, que seu pai faz um sacrifício para você, será que você vem até aqui, ou até o outro clube, você dá o seu melhor? Será que você entra em campo e se preocupa com os seus familiares que estão na sua casa? Se preocupa se eles lá em casa, será que eles estão comendo? Será que hoje minha mãe conseguiu comer? Será que o meu irmão tomou café de manhã? Será que teve comida? Será que não cortaram a luz lá de casa? Não.
Muitos estão nem aí, fazem de tudo para esquecer o problema, fazem de tudo. Tem muitos que nem se preocupam se o pai, a mãe, os familiares estão nem aí. Muitos ficam dias, semanas, sem sequer ligar para poder sequer saber a situação. Às vezes para poder esconder o problema que ele tem. Às vezes ele vem aqui dentro, ele consegue ter aquele calor humano, aquela deficiência que às vezes ele não tem na casa dele, porque quando ele chega em casa é só problema. É a luz que corta, é o cara que vem cobrar, é o aluguel que está atrasado, a qualquer momento você fica preocupado, a qualquer momento ele fica despejado, vem morar na rua, né? Aí eu vejo assim, aquelas pessoas deficientes que eu já falei aqui, que vivem o tempo todo felizes, a vida lá, sabendo que a qualquer momento vão deixar esse plano espiritual para se dedicar a outra coisa, mas estão lá vivos, felizes. E às vezes a gente tem tudo para ser feliz igual eles. Mas por quê? Porque falta para a gente querer, falta para a gente, às vezes, lembrar lá da sua família, lá dos seus pais, e pensar assim, caramba, eu preciso nesse momento tentar mudar a história de vida da minha família, porque se eu não fizer por merecer, daqui uns dias eu vou ser obrigado a chegar na minha casa, deparar com a minha situação, com a minha luz cortada, não abrir a geladeira, não ter nada para comer, não ter nada. Então eu não sei daqui de vocês quem já passou na vida. Eu sou uma das pessoas que a minha infância foi muito difícil. Você ter um chinelo era difícil, para você cortar o cabelo era difícil. Aí eu fico vendo muitos de vocês aqui, às vezes perde tempo, com coisas banal, discussão com coisas que não vai te perseguir na vida, coisas que você vem para cá que não é aprendizado, porque o caminho que vocês estão fazendo até aqui, chegaram por aqui, muitos precisaram passar por aqui para poder chegar onde precisam chegar. Enquanto isso, o que muda na vida de vocês? Daqui a pouco nós terminamos esse ano e vamos deparar com a nossa situação. E quando começa essa situação, sabe aquele sonho que você está sonhando, está tudo no paraíso, tudo mil vezes, você andando com o carro conversível, comendo do mundo melhor. E aí de repente você acorda, e esse acordar seu é a hora que você abre a porta da sua casa, quando você chega no portão da sua casa, você depara com a sua realidade. Uma casa mal acabada, os pais não tiveram condições, chove mais dentro da casa do que lá fora. Entendeu? Quando chove, muda tudo. Aí às vezes você vê as pessoas comendo uma coisa e você fala, puxa, estou com mal vontade de comer aquilo. E às vezes a fraqueza faz com que você tome uma decisão e às vezes caia o lado negativo da vida, que às vezes é o lado ruim do crime, sei lá. E depois vão chegar a ver que isso não compensa. Quantos de vocês aqui já pensaram em entrar nessa vida do crime? Já pensaram em se suicidar? Já pensaram quase em depressão porque começam a ver que nada dá certo? Entendeu? Que aqueles amigos que você tem de repente se distanciaram de você, porque quando você tinha uma situação financeira boa, eles estavam sempre junto com você, batendo na sua casa, chamando para sair, e a partir do momento que você passou a não ter nada, essas pessoas simplesmente deram as costas para vocês. Só que eu vejo assim, Deus é tão maravilhoso às vezes com a gente, porque Ele sempre sabe o que é bom para a gente, sempre Ele guarda surpresas. Tem dia que a gente dorme assim, sem saber o que vai acontecer no dia seguinte, cheio de problemas, e você acorda, parece, Ele manda vários enviados, vários anjos, com várias opções alternativas para que você consiga acabar com aquele sofrimento permanente. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, a gente não sabe qual é o final disso tudo, entendeu? Que nem essa história do trem, que diz que todo mundo entra naquele trem, e a gente às vezes quer sentar do lado dos pais. A gente acha sempre, às vezes, que nós vamos ficar, vamos ter nossos pais pro resto da vida. Poxa, é engraçado. Porra, quantos não queriam hoje chegar na sua casa, ouvir a voz da sua mãe? Entendeu? Ô filho, como é que você está? Entendeu? Está tudo bem com você? Ter seu pai lá sentado na arquibancada ali, ó, batendo palma para você, te incentivando, torcendo. Quantos não queriam olhar para a arquibancada e ver? Quantos não queriam ter seu avô, tanto quando você era pequeno, te deu tantas forças, né? A pessoa que mais se apoiava. De repente você chega na sua casa assim, poxa, você olha ali para a parede e você vê que falta um lugar na mesa. Falta alguém na sua vida, a sua vida começa a ser um vazio. Por quê? Você acaba perdendo alguém que às vezes estava com você, e a gente às vezes na vida a gente não está preparado para perder.
Então a gente não valoriza as pessoas que estão com a gente, não valoriza o irmão, não valoriza o tio, não valoriza. Geralmente a gente valoriza as pessoas que não representam nada para a gente, as pessoas que nunca contribuíram em nada, nunca te ajudaram em nada, nunca se preocupou quando você estava doente, se você precisava de um remédio, se você estava descalço, se você precisava de um tênis. Não, se sempre se preocupar com as pessoas que não deram importância e deixaram de lado seus familiares. Aí de repente acontece, eles deixam esse plano espiritual, vão embora e você cai a sua ficha. Poxa, como aquela pessoa é importante para mim. Aquele que não tem uma mãe, que não tem um pai, que perdeu sua mãe, que perdeu seu pai, que tem os dois, quer dizer, faz com que você dê muito valor a eles. Se fosse possível todos os dias dizer para eles o quanto você ama. Porque eu garanto para vocês, os pais de vocês, a maior alegria que eles vão ter é olhar para vocês e saber, olha, meu filho conseguiu realizar o sonho dele. A maior alegria para ele é ver você feliz. A maior alegria para ele é saber que você se sente honrado, porque você não foi para o lado ruim da vida, você não desviou o seu caminho, que você conseguiu alcançar o seu objetivo. E será que os pais de vocês vão estar vivos ainda, ou vão estar nesse plano espiritual para poder ver a sua vitória? Será que você vai adiar isso há quanto tempo? Será que não está na hora de vocês chegarem na casa de vocês, daqui uma semana, daqui duas, e chegar a dar um abraço na mãe de vocês, no pai de vocês e falar, ó pai, essa conquista que eu tenho aqui agora, sei lá, é para o senhor. Chegar nele e fazer uma surpresa, ó, daqui a um tempo, vocês se conseguirem se consagrar no futebol, essa casa que está vendo, você gostou daquela casa que está ali? Ah, gostei, aquela casa ali é sua. Você não vai mais trabalhar, você vai se dedicar, vai curtir a sua vida. Agora, eu vejo. Às vezes eu vejo aqui pessoas aqui, meu, que pouco se importam com seus familiares, pouco se importam com o que estão fazendo, leva isso aqui como brincadeira, acham que o futebol, a qualquer momento, vão se tornar jogador de futebol, quando na verdade não. A profissão do futebol é a única que eu falo sempre, que você não sabe o que vai dar. O médico estuda 8 anos, vai virar médico. O advogado se forma, vira advogado. Dentista, padeiro e etc, etc. Futebol não. Futebol é uma carreira ingrata. Quantos investimentos nós fazemos e às vezes a gente não tem o resultado? O que eu quero abordar dentro desse assunto? A história do trem. Hoje eu posso sentar nessa mesa aqui, está todo mundo junto, os familiares. Amanhã pode ser que não esteja. Quantos de vocês mandam a mãe tomar no cu, naquele grupo xinga, desculpa a expressão, responde, ofende, não obedece? Entendeu? Quantos? Eu acho que se a gente não der valor agora, nesse momento, a importância dos nossos pais, porque foi lá desde o começo, a luta que eles tiveram, entendeu? O que eles tiveram que fazer para que vocês hoje estejam aqui? Um tênis, uma roupa, uma blusa, entendeu? O que eles tiveram que fazer para que vocês estejam aqui? Então eu dedico, meu, esse término desse campeonato, esse ciclo que nós vamos montar no 2013 no Palmeirinha, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente no nosso futuro. Já ele trouxe uma notícia boa para a gente, só que eu, já vocês não poderão ficar aqui o resto da vida no Palmeirinha. Precisamos progredir na nossa vida, andar, conhecer novos ambientes, respirar novos ares, para a gente poder chegar onde a gente precisa chegar. Então, faço jus às palavras do clube, da diretoria nossa que estamos acompanhando vocês, que vocês procurem, meu, pegar esse término desse campeonato e fazer o melhor de vocês. Porque a maior tristeza para mim é saber que nós conseguimos sair desse projeto como fracassado. Com pessoas que lutaram, remaram, e no momento falaram, não vou conseguir, eu vou parar por aqui, eu vou desistir. Eu falei para vocês assim, meu, pega a viagem mais longa. Quantos vão chegar até o final? Quantos? Muitos vão parar no meio do caminho. E aqueles que forem até o final vão saber se realmente eles eram capazes e vão saber se realmente eles não eram capazes de chegar. Agora, não vai adiantar nada chegar amanhã em campo, o cara entra para um vídeo, entra para o outro, não. Eu quero que vocês façam amanhã no jogo, que vocês entrem e dediquem esse jogo que vocês vão fazer para alguém especial. Pode ser para Deus. Dedique esse jogo especial, porque eu acho que a pior coisa que tem é esse sofrimento que nós estamos trazendo entre a gente, e cada dia que passa esse sofrimento aumenta, porque você chega ali, você treina mal, você chora, fica triste,
Você vai fazer o teste, não passa, você fica triste novamente, entendeu? Você quer acabar com a sua própria vida. Aí você fala, poxa, o que será que eu tenho, que eu não consigo? E às vezes tem gente que vai querer tirar a sua alegria, vai querer tirar o seu sorriso. E você vai ter que lutar mais do que você acha que você é capaz para você chegar onde você precisa chegar. Eu resumo essa reunião dizendo para vocês assim: aplique, dedique, leve os pensamentos de vocês a Deus. Esqueça todos os problemas que vocês têm. Procure resolver cada um dos seus problemas um por um. Se você tiver 5 problemas, pega aquele primeiro que está o mais antigo, resolva. Depois, um por um. Não queira levar para o campo de futebol os seus problemas. Faça o futebol com alegria, pois ninguém tem o direito de deixar vocês tristes. Quando você estiver triste por algum motivo, lembre-se que pessoas lá na CD, no hospital do câncer, estão quase morrendo, estão felizes. Estão felizes mesmo sabendo que a qualquer momento eles poderão acordar e estarem vivos. E vocês estão vivos. Vocês têm capacidade de reverter o quadro ruim que vocês têm. Tudo vai ter jeito. Tudo vai ter jeito. A única coisa que não vai ter jeito é na hora de chegar a hora de vocês. Não vai ter jeito. O resto, o cara pode ter o dinheiro que for, pode ter a vida que for melhor. Ele não vai conseguir comprar a continuação dele nesse plano espiritual. Não vai. Então aproveite a vida. Curta a vida, aproveite, tire o máximo, procure fazer o bem o tempo todo, porque eu falei para vocês uma vez, o inferno é aqui, não adianta achar que quem fez errado vai pagar, o inferno é aqui. É aqui que nós choramos, é aqui que nós ficamos alegres, é aqui que nós passamos a maior parte do nosso tempo. Não sei quanto tempo ficaremos aqui. Muitos vieram com propósito. Tudo que você for fazer, faça bem feito, faça, mesmo que seja para os outros, faça como se fosse para você. Se fosse para você. E lembre-se do que eu falei, se coloque sempre no lugar dos outros. Quando você for xingar um colega, quando você for fazer uma maldade para alguém, pense, se fosse eu, se essa pessoa estivesse fazendo para mim, como eu me comportaria? Jogar, se você não jogar hoje, não conseguir bem no time ser titular hoje, mas você coloca na sua cabeça que você é capaz, que você tem condições de chegar, que você é uma pessoa determinada, que você é um vencedor, que ninguém vai fazer com que você entristeça, que fraqueja no seu objetivo. Ninguém vai mostrar para você que você não é capaz, quando você mesmo sabe dentro de você que você é capaz de chegar onde você merece chegar. O maior objetivo para o ser humano é aquele que precisa cada vez mais de chegar no lugar mais alto. Não aquele que se preocupa em ficar no andar mais baixo, ou aquele que estaciona porque acha que aquele lugar que ele está no degrau já foi o suficiente para ele, já está bom. Se hoje você tiver a oportunidade de você ter um carro Y e amanhã lançar outro melhor, batalhe para ter aquele. Trabalhe sua vida com metas. Faça metas. Toda hora que vir o ano, você coloca na sua cabeça as suas metas, o que você pretende alcançar. E quando termina, você marca, eu alcancei isso, não consegui fazer isso. Toda vez que você termina o ano e você não consegue atingir os seus objetivos de início, você perdeu um ano na sua vida. Você perdeu um ano na sua vida. Poxa, eu perdi esse ano, mas poxa, eu aprendi tanta coisa, eu melhorei, eu mudei meu caráter, eu acho que eu pensava que o futebol era de uma forma, mas eu começo a ver que o futebol é totalmente diferente do que eu penso. Não se empolgue, o futebol é tão sujo que 99% das pessoas que fazem parte do futebol, nenhuma presta. Você vai achar 1%. Vai ter pessoas que a regra para me chegar até o campo é essa. O cara vai fazer você dar a volta no campo de futebol 10 vezes, vai mentir para você, vai falar, bater da tapinha nas suas costas, falar para você assim, não, faz isso aqui é o correto. Com certeza você vai chegar, e você vai lá, gasta o que não tem, vende o que não tem, aposta. Aí dá aquela volta no quarteirão. Daqui você foi para cá. Daqui a pouco você encontra uma pessoa, não, faz dessa forma aqui que eu tenho certeza que você vai. Aí você rodou para cá, você roda, passa pelo mesmo caminho, tudo de novo. Aí daqui a pouco você está com 17, 18 anos, perdeu. Por quê? Não acredite em pessoas que vai chegar em você. Todas as pessoas que prometem demais, muito poucos podem cumprir. E outra, quando a pessoa quer fazer alguma coisa para alguém, ela não pega e promete, ela pega e faz. Se eu tiver alguma coisa para fazer por você, eu vou chegar em você e falar aqui, está aqui. Por quê? A
A pior coisa é a frustração. A pior coisa é você dormir contando uma coisa que vai acontecer e depois a pessoa te enganar com mentiras. Eu sei que tem muitos jovens de vocês aí que são jovens e já passaram por isso. Enganação, às vezes você tirar da noção, você está fazendo uma economia, guardando dinheiro, já está pensando em outra coisa na sua vida, a pessoa vem, consegue às vezes te iludir, tirar da sua mãe, tirar dos seus pais, para você tentar realizar o seu sonho. Esse jogo que nós vamos ter, eu não vou falar hoje sobre o jogo, não vou dizer sobre esquema tático, não. Hoje eu preferi usar essa reunião de hoje, junto com o Jair, para falar sobre a motivação. Apesar que ultimamente a gente não está usando muito isso. Essa semana eu falei bastante de motivação no campo, hoje eu estou falando de novo. Falando da importância da família, a importância de você valorizar, a importância de você correr atrás do seu sonho, a importância de você batalhar. E não, se alguém falar não, você não vai ser capaz de chegar, meu, prove para você e para ele mesmo que você é capaz. Prove. Eu penso comigo, não sou louco de dizer para vocês quem é que vai se tornar um jogador profissional. Eu posso errar. No meio do caminho alguém pode sofrer um acidente, no meio do caminho o cara pode arrumar uma mulher e se tentar se apaixonar e desistir. Muita coisa pode acontecer até você chegar no feito. E digo, não adianta você querer ser um profissional meia boca. Você tem que ser um profissional fudido. Aquele cara que vai dar entrevista na televisão, que vai aparecer, que vai ir com a seleção brasileira. Esse cara tem dinheiro. Os outros vão pagar, vão gastar dinheiro no seu bolso para você se manter no clube. Porque a maioria dos clubes hoje enfrenta dificuldades. Nós, eu mesmo, eu falei assim, eu acho que 2 anos e meio de estar aqui dentro, de tudo que nós fizemos, eu acho que também está na hora. Eu penso isso para mim mesmo, porque às vezes me dá uma tristeza, me dá vontade às vezes de procurar, de largar, de abandonar tudo. E às vezes eu olho para vocês assim, mesmo vocês achando que a gente às vezes pega muito pesado, às vezes me dá vontade de desistir. Mas a gente vai buscando força em tudo, vamos superando. E eu acho que a maior alegria para nós agora, a gente chegar nesse decorrer do campeonato, eu pretendo que vocês consigam 2 rodadas antes de terminar o campeonato, a classificação. Tá? Porque eu acredito muito nesse grupo, mesmo às vezes a minha cobrança, porque eu só cobro das pessoas que eu vejo que tem condições de melhorar. Se eu cruzar os braços, eu vou jogar o defeito de vocês por debaixo do tapete. E quando alguém for falar para vocês, pode ser que seja muito tarde. Entendeu? Então eu acredito muito em vocês, independentemente se no futuro próximo nós vamos trabalhar juntos novamente, mas eu quero ter certeza que eu cheguei aqui, eu falei a verdade, não menti para ninguém, fui verdadeiro e não fui falso. Tá, Jair? Eu só queria que todo mundo levantasse, se abraçar e vamos embora pro resto da noite. Vai,